Contando comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, estamos aqui mais uma vez para abrir a inteligência, para nos tornarmos mais ágeis quanto ao ouvir, ao pregar e a viver a sua palavra. Nos abençoe e abra a nossa inteligência para que a sua palavra adentre em nossos corações e possamos viver durante toda a semana e durante todo o resto da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e estaremos sempre unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje, ação de graças. Amém. Deus abençoe. Quantos anos? Você tem ela e aquele outro rapaz? Tem 3? Que bênção. Deus abençoe. Vamos lá, então. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus, de Nazaré, foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu, e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas ele, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente de um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Aqui eu só queria ressaltar, antes da gente entrar na folha, que quando ele diz aqui, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Há um embate entre Jesus e os fariseus no Evangelho, eu não vou me recordar agora, se eu não me engano são nos 3 sinóticos, que ele embate com os fariseus, porque os fariseus, ele pergunta para os fariseus assim: o que Davi diz, o que as escrituras dizem sobre o herdeiro de Davi? Aí ele diz: vai vir o descendente de Davi, né? As escrituras dizem que o Messias será um descendente de Davi. Né? Então, se ele é descendente de Davi, Jesus pergunta para eles: como que Davi chama ele de Senhor? Porque aqui Davi diz assim, Davi diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim. Então, como que seria um filho de Davi, descendente de Davi, se o Messias que teria que vir era descendente de Davi, se Davi chamava ele de Senhor? Né? Então, muitos dos fariseus acreditavam que o Messias que eles tanto aguardam, os judeus acreditam que o Messias que ele tanto aguarda é, na verdade, um descendente de Davi, vai ser um filho de Davi. Só que se o Messias é um filho de Davi, como pode Davi chamar ele de Senhor? Entende? Então o que Jesus quer mostrar para ele? Que o descendente de Davi é ele, e que sendo ele é Deus. Ele pertence e tem parte com Deus, entendeu? Só que os fariseus não acreditaram do mesmo jeito. Então, em outra passagem do Evangelho, Jesus usa essa mesma frase. Bom, vamos entrar na folha então. Neste texto, Pedro realiza seu primeiro grande discurso após o Pentecostes. É a transição do medo para a parrisia. Lembra que Pedro negou Jesus, né? Todo mundo recorda disso, né? Então, por que ele negou? Vocês já assistiram A Paixão de Cristo? Na cena que Pedro nega Jesus, tem uma cena que o olhar de Jesus vai bem em Pedro, assim, Pedro acho que a mulher empurra ele cai, e aí Jesus está sendo apanhado, está sendo agredido lá, e ele olha para Pedro, e ali Pedro percebe que o galo cantou e ele negou Jesus. Essa cena também está no Evangelho, se eu não me engano, de Lucas. Então, ali, por que Pedro negou Jesus? Não porque ele não acreditava em Jesus, mas por medo que ele também iria apanhar, iria ser crucificado e tudo. Então, o medo o fez negar, né? Então aí é uma transição deste medo para a parrusia. Agora, tanto é que essa semana, eu não sei se vocês acompanham a liturgia diária, mas essa semana Pedro está no Sinédrio e ele bate de frente com todo mundo lá. Né? Ele levanta, e tanto é que ontem, se eu não me engano ontem, eles foram açoitados e saíram
contentes e alegres, né? Felizes porque tinham sido agredidos pelo nome de Jesus. Então essa é a mudança e essa é a conversão que acontece, deve acontecer conosco, né? Então, ponto chaves. O plano de Deus. Pedro enfatiza que a morte de Jesus não foi um acidente, mas ocorreu conforme o desígnio determinado e a presciência de Deus. Versículo 23 que nós lemos. A vitória sobre a morte. A teologia católica ensina que era impossível que a morte retivesse o autor da vida. A ressurreição é a validação divina de toda a missão de Jesus. Por que nós ressuscitamos? Por conta de Cristo Jesus. Por que nós cremos na ressurreição? Por conta de Cristo Jesus. Se ele não tivesse vindo, nós estávamos perdidos, tá? Então é por isso que a igreja vai ensinar que é tudo por ele, para ele e com ele, tá? Quando nós somos batizados, nós passamos de criaturas, que somos criaturas feitas por Deus, e passamos a ser filhos de Deus, porque somos incorporados no corpo de Cristo. Então por que dizemos que somos filhos de Deus? Por conta de Cristo Jesus, tá? Jesus é nosso irmão, por assim dizer. Então, a ascensão e o Espírito. O texto culmina com Jesus à direita de Deus, recebendo e derramando o Espírito, o que confirma sua senhoria, Kyrios. Ou seja, Pedro vai dizer no texto que ele acabou de dizer, no finalzinho do Evangelho. Ó. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou. Quando nós, frente a alguma tentação, frente a alguma provação, se nós estivermos com o Espírito Santo, é ele que nos dá a parousia. É ele que nos faz bater de frente com aquilo que está indo contra a palavra de Deus, entendeu? Então a gente não faz por orgulho. Qualquer tipo de situação que aconteça na nossa vida, que faça que a gente defenda a palavra de Deus, nunca vai ser por orgulho. Se for o orgulho, você vai ter medo do que você está fazendo, pode ter certeza. Sempre vai ser pelo Espírito Santo, a parousia. Então você sempre vai defender com caridade, se você estiver na graça de Deus. Você vai defender com caridade, defendendo com caridade, você ainda vai possivelmente converter a outra pessoa, tá? Porque é o Espírito Santo que te dá todo o discernimento da verdade, tá? Como a afirmação de que Deus o ressuscitou impacta a nossa compreensão sobre o sofrimento e a aparente derrota da cruz. Aqui é como nós vemos, e que infelizmente hoje muitos cristãos não têm visto assim. Muitos cristãos, eu vi vários vídeos já de cristãos dizendo que a cruz de Cristo é maldição, que Cristo ressuscitou e não está mais na cruz, né? Então eles olham para a cruz como se fosse algo, cruz não. Só que não, na verdade nós, nesse período aqui, a segunda leitura vai mostrar, é cruz, filho. Depois tem a ressurreição. Há alguns lampejos de alegria na nossa vida, né? Há algumas felicidades que nós vamos viver, o nascimento de um filho, a conversão até de um ente querido. Então há alguns lampejos de felicidade, mas a alegria total e plena é após a ressurreição, tá? Aí agora a gente entra na segunda leitura. Então não é a visão dos judeus é que o que eles tentaram fazer com Jesus quando Jesus foi crucificado? Não só matar Jesus, porque a crucificação fazia o seguinte: quando você era crucificado, você morria, só que a sua reputação era totalmente esquecida também. Então, o peso da cruz é esse, que além de você morrer da forma mais cruel que tinha na época, toda a sua reputação, tudo aquilo que você fez em vida, seria esquecido, porque você seria visto como um criminoso, como alguém que não merece nem citar o nome. E Jesus vem e redime isso, porque Jesus, nós falamos dele até hoje, né? Ontem também, na liturgia. Exatamente. Então, você vê o tamanho do poder de Deus. Ele morrendo na cruz, sendo crucificado, ele elevou a cruz. Ele leva a cruz para nós. Então, hoje nós adoramos a cruz, até que na sexta ou no sábado, acho que na sexta-feira santa, nós temos a adoração da cruz. Porque hoje ele elevou a cruz. Nós todos temos cruz. O que os judeus falavam, e que muita gente hoje está falando, que nós temos que fugir da cruz. Não, Jesus vai te ajudar a carregar a cruz. De fato ele ajuda, de fato ele deixa leve. Mas ele não te ensina a fugir da cruz e a negar da cruz, ou a ver como maldição. Ele diz que é necessário passar pela cruz para ter a glória do Filho do Homem. Então é necessário nós passarmos. E aí, no comecinho, que eu lembro que uma vez a Beth me fez a pergunta assim: mas nós devemos procurar o sofrimento? Não. O sofrimento vai vir, pode ficar tranquila, né? O sofrimento, de qualquer forma, ele vai bater na nossa porta. Agora, o que a gente vai fazer com ele é que é o caso. Eu ouvi uma pregação do padre, acho que na quinta-feira, ele falava assim: você quer saber o quanto você tem fé? É fácil medir a nossa fé, muito fácil medir a nossa fé. O quanto você acredita em Jesus, o quanto você tem fé, o quanto você não reclama, o quanto você não resmunga. Porque o quanto você não resmunga quer dizer que você está suportando tudo por Deus. Agora, se qualquer coisa que te acontece, você resmunga, você reclama, você bate de frente, quer dizer que a sua fé em Deus está lá embaixo, né? Porque é sempre o seu gosto, é sempre o seu conforto que você quer alimentar, né? Sempre o eu. Então é isso, a medida da fé é essa, o quanto eu não resmungo. E outra, uma pergunta que eu faço para vocês: de todos os sofrimentos que nós temos, seja com o filho, eu com a minha esposa, com a minha filha, qualquer um sofrimento, qual deles é por Cristo Jesus? Já repararam isso? Nenhum é por Cristo, é todos por nós. Eu queria que meu filho se convertesse, eu queria que minha filha viesse na missa, é um sofrimento nosso, mas nenhum deles a gente dedica a Jesus. Jesus, eu vou suportar minha filha hoje, que ainda ela é protestante, minha esposa que foge da cruz, por amor a ti. Não, a gente está sempre bravos ou por dentro pela gente, né? Então, qual sofrimento nós dedicamos a Jesus? Isso é carregar a cruz de Cristo também, tá bom? Então, entramos na segunda leitura, então, para a gente ir caminhando aqui. Deixa eu achar ela aqui, segunda leitura. Primeira carta de São Pedro. Caríssimos,
Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então, respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como o ouro e a prata, no caso ele cita aqui, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. O preço do resgate é a fé da esperança. Então, São Pedro escreve para uma comunidade que vivem como estrangeiras no mundo, exortando-as à santidade fundamentada do sacrifício de Cristo. Então, quando Pedro diz aqui, herdais, herdais, sabeis que foste resgatados da vida fútil herdada de vossos pais. Ele não está dizendo do seu pai, do meu pai, porque às vezes minha mãe, por exemplo, foi católica. Então Jesus não está me resgatando da vida fútil da minha mãe, mas dos judeus, da religião passada, do Antigo Testamento, que ele está trazendo o Espírito e a verdade. Então ele está resgatando, Pedro está falando ali para judeus e pagãos, que eles precisam agora acolher a graça de Deus. Tá? Então, ponto-chave, o sangue precioso, a teologia do resgate, versículo 18 e 19, não é comercial, mas libertadora. Somos resgatados da futilidade pela entrega voluntária do cordeiro sem mancha. Quando Adão pecou lá na serpente desde o início, certo? Nós abraçamos então o pecado original. Dentro de nós há sempre uma maldade, há sempre uma desordem onde quer nos levar para o mal, onde quer nos cometer pecados. Isso sempre vai ter. Isso só vai cessar no dia que nós estivermos dentro do caixão. Aí tudo bem, aí o pecado original, nós fomos lavados dele. Da culpa do pecado original, nós fomos lavados no batismo, certo? Isso é o que a igreja ensina. Agora, quando nós, por exemplo, temos uma propensão em fazer algo que Deus não aceita, por exemplo, encher a cara, beber, por exemplo. Quando nós bebemos e damos valor à nossa carne, de querer ficar bêbado, no caso, isso vem do pecado original. Vem de uma desordem que está dentro de nós, que foi incutida em nós através do pecado original. Como que nós combatemos isso? Pelo sacrifício de Cristo. Se Cristo morreu, ressuscitou e o sangue do Cordeiro foi derramado, ele infunde a graça em nós e nos dá a força necessária para dizer não. Eu aceitei a Jesus, eu não vou mais beber, não vou mais encher a cara. É só um exemplo aqui, tá? Mas aí você pode abranger várias coisas. Então, quando que nós vemos a maldade no mundo? Como que nós temos a maldade no mundo? O ser humano tem dentro de si a maldade. Isso não tem como mudar, tá? Então, ele tem dentro de nós a maldade. Então, você imagina alguém que não tem Deus, que não acredita em Jesus e que tem e deixa aflorar sempre a sua maldade, aquilo que ele gosta de fazer no mundo. Então, ele vai sempre pecar. Para ele não existe o pecado. Então, ele está sobre ele está debaixo da ordem do pecado, da lei do pecado. Ele sempre vai corresponder ao que ele quer, corresponder ao que ele gosta, fazer, às vezes, o que não é gracioso aos olhos de Deus, entende? Então, isso é o que o pecado original fez em nós. Paulo vai dizer em suas cartas a concupiscência dos olhos, sabe? Aquele cobiçar de coisas, aquela coisa de eu preciso isso, eu preciso daquilo, tudo isso. A igreja mesmo vai ensinar no catecismo que toda essa vontade, essa desordem que foi incutida em nós, na verdade é uma fome e uma busca por Deus. Só que muitas vezes nós nos perdemos por conta do nosso olhar, por conta das nossas vontades. Por isso Jesus, quando ele morre na cruz, ele nos resgata dessa futilidade. Porque quando cremos em Jesus, não que nós nunca mais agora vamos corresponder à nossa vontade, não. Mas nós sabemos o que é lícito e o que não é lícito a nós. Como Paulo vai dizer também, tudo nos convém, mas nem tudo nos é lícito. E quem nos dá essa régua de saber o que é bom ou não? A graça de Deus infundida através do sacrifício de Cristo, tá? Então, quando nós falamos que Cristo morreu por nós, estamos salvos, na verdade não é que estamos salvos e podemos fazer o que quiser, como muitos pensam. Não, Cristo morreu por nós e ele nos deu a chance de, resgatados pela sua graça, corresponder à graça de Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor, tá? Porque viemos de Deus e para Deus voltaremos, tá? A fé que é esperança. A fé católica não olha apenas para o passado, a cruz, mas para o futuro, porque Cristo ressuscitou. Nossa fé e esperança estão postas em Deus. Temor e reverência. O temor citado aqui não é pavor, irmãs, mas o reconhecimento da grandeza de Deus e do preço que foi pago por nossa liberdade. Então, o que significa na prática viver o tempo da nossa peregrinação terrestre com temor, considerando o alto preço de nossa redenção? Muita gente acha que o temor de Deus é um medo, né? É como, não, Deus é um rei soberano que vai me chicotear se eu não fizer algo certinho. Aí estamos vivendo como fariseus. Por que fariseus obedeciam à lei? Porque eles amavam a Deus, mas principalmente por medo de Deus. Por que não podemos fazer nada não podemos fazer nada no sábado, por exemplo, igual eles pensavam, por medo de Deus, por achar que Deus era vingativo, por achar e acreditar num Deus que, se eu não obedecer, ele vai mandar um raio na minha cabeça, entende? Não é assim, não é esse temor que a Bíblia nos fala.
Eu anotei aqui um exemplo prático para a gente entender o que é este temor. Viver com temor não é caminhar com as pernas tremendo, mas caminhar com o coração atento. É a percepção de que a graça é de graça, mas não é barata. Ou seja, se alguém lhe desse um coração novo através de um transplante após um doador morrer para salvar a sua vida, você cuidaria da sua saúde com rigor e uma gratidão imensos? Ou você ficaria com medo de, sei lá, de alguma coisa que pode te acontecer e tal? Não, você cuidaria, você viveria da mesma forma que vivia antes de receber o coração, entende? Por exemplo, vamos lá. O temor cristão é esse cuidado zeloso com a vida nova que recebemos através da morte de Jesus. Então, se hoje eu tenho um problema de coração, eu preciso receber um coração. Por que esse problema me veio? Vamos supor que eu comia muito salgado, muita fritura, muita coisa gordurosa, certo? Então, meu coração vai explodir. Aí o médico vem e fala, você precisa de um transplante, não tem jeito. Eu recebi esse transplante. Eu vou continuar vivendo da mesma forma? Não, você não vai ter um temor, pelo temor de morrer de novo, né? Mas você vai ter um temor de agradecimento também, de falar, nossa, eu realmente tive uma chance nova, Deus me deu uma chance nova. Então é este temor. Quando nós nos convertemos, você vive, não, Deus me resgatou, igual eu. Tinha uma vida regressa aí toda errada. Deus me resgatou. O meu medo é de voltar para aquela vida, não porque aí eu vou morrer e vou para o inferno e tal. Não, meu medo é de voltar para aquela vida que eu sei o preço que Jesus pagou por mim. Do inferno? Claro que eu tenho. É muito importante a gente ter medo do inferno. Mas eu não vivo por isso, entendeu? Isso não está, por exemplo, eu vou fazer tudo que eu faço por Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Não é essa a finalidade. Mas o inferno eu tenho medo sim. Tanto é que até hoje, e o André sempre brinca lá no Chaveiro lá. Mano, vai para o inferno, não tem jeito, não tem salvação. Porque tem hora que a gente conversa coisas do mundo e fala assim, olha o que a gente está falando. E isso é o que é. Tipo isso, é exatamente isso. Então esse medo tem que ter. O medo do inferno tem que ter, gente. Agora, viver sempre com esse medo, você não vive. Você vai virar um escrupuloso, né? Você vai não tem, mas o inferno tem que estar sempre ali. Eu diria até que toda pregação devia falar um pouquinho do inferno, assim, só para nos resgatar um pouquinho, né? Mas é isso, tá? Finalizando, então, deu para entender um pouco do temor, então? Então, esse que a Beth está falando, do medo do inferno, isso é um temor que Deus não quer, que a gente viva só por ele. Mas é bom a gente ter esse temor. Eu acho que toda a conversão começa desse temor, sabia? Do temor, quando você começa a acreditar em Deus e ver, aí você começa a ver a maldade do mundo. Então, você começa a ter o primeiro medo de ir para o inferno, de se condenar. Esse é o primeiro ato de medo da conversão. Depois, o temor vem por um temor de, como que eu posso dizer? Um temor de não magoar a Deus, um temor de não decepcioná-lo. Igual eu. Quando eu morava com a minha mãe e era moleque, eu tinha medo de apanhar da minha mãe. Esse é o medo do inferno, vamos pôr assim. Então eu tinha medo de apanhar, mas um temor maior era de eu fazer alguma coisa e ela não gostar. Entendeu? Então, de magoá-la. Esse é o temor de Deus que a gente precisa alimentar em nosso coração. Não só de não apanhar, né? Tá bom? Vamos agora então no Evangelho. Este é um dos textos mais ricos da eclesiologia e a liturgia católica, descrevendo o itinerário da fé, o caminho de Emaús como estrutura para a missa. Por que eu trouxe isso? Porque quando eu fui montar o estudo, eu falei assim, eu acho que o padre não vai por esse caminho. Então eu queria tomar um outro caminho diferente do que o padre tomou. Mas que também não foge muito do que ele falou, tá? Só vou ler o evangelho para ficar gravado no vídeo, e aí a gente entra então na folha. Cadê ele aqui? Peraí. Achei. Vamos lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Então, vocês verem que era um domingo. 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias e todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado por onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus.
Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Gente, se a gente fosse realmente se debruçar sobre esse evangelho, a gente ficava aqui o dia inteiro, porque tem muita informação. Por exemplo, Jesus apareceu a Simão, isso nos mostra que a primeira pessoa com quem Jesus teve contato foi com o Papa. Entende? Isso mostra a hierarquia. Pode ver que em todas as listas dos apóstolos, durante toda a Sagrada Escritura no Novo Testamento, Pedro sempre vem em primeiro lugar. Então então a gente já vê o Papa igual o Papa Leão XIV? Não, a hierarquia da igreja, como a igreja é hoje, a igreja foi evoluindo. Você começou com uma fé que a sua fé foi crescendo, você foi aprendendo mais coisas. E assim foi a igreja. Então a igreja foi evoluindo. Se a gente olhar lá para o primeiro século e querer achar um papado igual hoje, o de Leão, a gente não vai achar. Mas o que a gente vai ver? A gente vai encontrar o Simeonte ali, o esqueleto do papado, que é Pedro, na liderança de todos. O primeiro concílio em Jerusalém, que está em Atos dos Apóstolos. Jerusalém, quem era o bispo de lá era Tiago, se eu não me engano. O Tiago Menor, se eu não me engano. Só que quem toma a voz é Pedro. Quem levanta para falar com todo mundo é Pedro. Então aqui há várias informações nesse evangelho que nós poderíamos nos debruçar em cima. Mas eu separei a missa, como a gente participa da missa, para a gente ter mais um coração mais ardente pela Santa Missa. Veja, o momento. Significado teológico. Acolhida e escuta. Jesus caminha com eles, parte da realidade humana, tristeza e dúvida. Então, enquanto Jesus caminha com eles e vai falando com eles, ele percebe que, a hora que ele fala, o que aconteceu? Os discípulos estão tristes, né? Então, ele percebe que eles param, ficam tristes e fala para Jesus o que ocorreu. Então, aí, liturgia da palavra. Explicava-se as Escrituras. A Bíblia só é plenamente compreendida à luz de Cristo. Então, pode ver que Jesus começa a falar de Moisés, dos profetas, apontando para ele. Essa é a única forma de entender as Sagradas Escrituras. Gente, mais uma vez eu vou falar, eu estou fazendo a faculdade de teologia. Se vocês verem cada atrocidade que eu estou aprendendo lá, vocês não têm noção. Então, tem teólogos hoje que olham para a Sagrada Escritura e dizem que no Antigo Testamento Jesus não está lá. Eles separam completamente. Não, Jesus não está aqui no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra. Desse jeito, eles acreditam dessa forma. Só que eu prefiro ficar com o que a igreja me ensina. Que a igreja está desde o primeiro século. E quem ensinou isso à igreja? A gente pode ver através dessa leitura de hoje. Jesus começa a falar desde Moisés e dos profetas apontando para ele. Entende? Então quem nos dá essa interpretação de toda a Sagrada Escritura não é a igreja, é Jesus. É Jesus que fala assim, vocês não entenderam ainda o porquê que ele passou pela cruz e precisava passar pela cruz para ter toda a sua glória? Ele começa a explicar do Antigo Testamento, tá? Então, mesmo com toda essa explicação, mesmo com todo esse passar de Jesus pelo Antigo Testamento, os discípulos não reconhecem Jesus. Quando que eles reconhecem? Pode falar. Uhum. Não. Isso foi o que mais me pegou. Eu só estou fazendo lá porque eu ganhei bolsa. Minha esposa trabalha lá e eu tenho direito a uma bolsa. Falei, aí no curso lá, procurando um curso para fazer, o último era teologia. Eu falei, Sara, é isso aqui. Aí fui. Só que, pra você ter uma ideia, o professor que me está dando teologia é protestante. E é numa universidade católica. Entende? Você vê como que é as coisas aí. Só que ele usa o anel de tucum, igual padre. Quem coordena toda a faculdade é frei. São freis. Eles são franciscanos, realmente. Então, quem administra toda a faculdade são freis. Só que, né, eu vou falar o quê? Só que aí, por exemplo, nas primeiras aulas que eu ouvi lá, que eu assisti, ele vai por uma linha do que ele aprendeu. Então, ele falou lá, a igreja no primeiro século, muitos dizem ser a católica, mas para nós não é, porque a igreja é primitiva, não tem nada a ver com a igreja católica. Eu falei, opa, peraí. Vamos organizar aqui. Não foi bater de frente, mas eu falei, não, mas como não é católico? Do que você está falando? Aí eu mandei um e-mail para ele, falou, professor, você vai me desculpar, mas na sua aula, porque a aula é online, é EAD, né? Eu não vou na faculdade. Então, mandei para ele, falou, o senhor explicou aí, está totalmente errado, o senhor me desculpa. Porque a primeira igreja primitiva, ela sempre foi católica e sempre vai ser católica. Claro que se a gente quiser olhar a igreja católica de hoje, no primeiro século, você não vai encontrar a mesma igreja da mesma forma que é, porque lá não tinha paróquia. Eles se reuniam nas cavernas, nas casas, nem igreja. Mas o corpo, o esqueleto da igreja está todo aqui, né? Confissão dos pecados. Hã? Ele não respondeu não, até hoje, tá no silêncio total lá, mas eu mandei. Então aí, tipo, o que acontece? Eu fiquei com medo, no início eu já pensei até em parar, porque eu falei, vai que eu me perco no meio disso aqui e saio da igreja católica. Só que aí Deus colocou no meu coração, não, eu te quero aí justamente por conta disso, para você mostrar o que é a sua fé, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então, tenho certeza, eu não sei como que a PUC é, porque a maioria dos padres fazem na PUC, não fazem lá. Mas na PUC eu acho que são católicos que ensinam, porque eu já vi o teor de alguns professores que acompanham no YouTube, que eles são professores da Universidade Católica, que é a PUC, tá? Mas realmente é difícil. Por isso, o que acontece hoje, quando a universidade faz isso, de colocar protestante? Entra no diálogo interreligioso, ecumênico, ou seja, não importa a sua fé, o que importa é crer em alguma coisa. E isso é errado, né? Se fosse para crer em alguma coisa, Jesus não teria morrido na cruz, ué.
Né? Jesus não teria falado assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não teria dado, igual eu falei aqui, o texto nos mostra, não teria aparecido a Pedro primeiro, não teria dado a chave do reino dos céus para Pedro. É esse o ponto. Entende? Então não é que qualquer fé pode nos salvar. Você pode seguir o que você quiser. Eu vou te falar sempre a verdade que eu acredito. Você quer acreditar ou não, aí o problema é seu. Entende? É isso que a gente tá. Então, eu acho realmente um erro. Eu tenho isso muito forte no meu coração. Eu não respeito o protestantismo, mas respeito os protestantes. Não à toa eu casei com uma. Agora, o que o protestantismo faz com as pessoas e para onde eles levam, não dá para respeitar. Porque eles negam completamente o que Jesus pediu para fazer. Né? Então, eles negam a Eucaristia, que é o corpo do Senhor. O capítulo 6 de João, que nós entramos essa semana na liturgia, começamos ontem de ontem, é inteiro sobre a Eucaristia. Como que não? Não é o corpo do Senhor, é pão. Jesus fala que é o corpo, entendeu? Então, quem que tirou essa verdade, assim, quem que incurtiu essa mentira para nós hoje, e muitos se desviam? O protestantismo. Tá? Então, eu não consigo respeitar o protestantismo porque vai contra o que o Senhor ensinou. Mas eu amo os protestantes, não à toa casei com uma, tá? Mas é difícil. É difícil. É. É difícil, é difícil. Aham. É isso aí. Eu não posso falar que são todos, mas a maioria vai nessa linha aí. Entende? Entende que é tipo assim, eu vi é um meme, na verdade. Eles falavam assim: quando a igreja precisa de dinheiro, pague o dízimo. Quando você precisar de dinheiro, vamos orar. Entende? Então é bem isso. Então é tipo isso. Eu acho, gente, que até na igreja católica tem esse problema também, tá? Só que nós somos muito mais caridosos, né? Você não é obrigado. Lá eles, ó, pra você ter uma ideia, quando eu frequentava aqui a igreja de Nazaré, eles têm um pedaço do culto que é só para dízimo. Então eles fazem tipo meio que uma pregação para explicar o dízimo, por que você tem que doar. Não, aí você pode olhar assim, mas não tá impondo. Não tá, mas você usa um pedaço do culto para falar de dízimo, o que você tá querendo com isso, né? E fica um QR Code enorme lá para você doar. Eu acho que se o cara tem fiel e tem espiritualidade, ele vai doar o quanto ele puder, né? Eu acho que a igreja católica, desde quando eu me conheço como católico, desde os 12 anos, nunca teve um pedaço, gente, agora a gente vai recolher o dízimo, as ofertas e pedir ajuda. Você dava o quanto contribuía, né? E eu acho que tem que ser assim, porque se nós temos espiritualidade, nós sempre vamos ajudar, gente. Entende? E eu gostaria de dar muito mais, mas eu tenho família, mas eu sempre estou contribuindo com alguma coisa, seja com dinheiro, seja com bem material, só que nunca nenhum padre veio e falou assim, eu preciso da sua ajuda, preciso que você dê 10% do seu salário. Não, fica aberto aos fiéis. Né? E eu acho que isso é muito importante, porque aí o fiel... Hum, hum. Aham, sim, sim. Hum. Sempre vai envolver. Sim, 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 sim. Sempre vai ser. Ó, o que eu sou muito contra, e já falei abertamente para as lideranças da paróquia lá, e a mulher veio em mim, acho que 2 meses atrás, Tiago, você não ajuda a gente a vender ação entre amigos e tal? Eu falei assim, me desculpa, mas isso eu não vou fazer. Eu acho muito errado, depois da missa, os avisos de venda, na minha paróquia acontece, aqui nem tanto, mas lá tem acontecido. O número de avisos é maior do que o homilia do padre. Entende? É sério. Gente, pizza, pastel, ação entre amigos, rifa, aí depois entra cartela do bingo. Peraí, a gente só tá usando outra forma, mas tá voltado pro dinheiro de novo. Entende? Então nisso eu tô batendo muito de frente com a minha paróquia lá. Porque realmente são ações e ações atrás de dinheiro do povo. Aí o que acontece? Eles, igual a ação entre amigos, é R$ 3 o número. É pouco, realmente é pouco. Mas aí o prêmio é de R$ 800. Você acha que o fiel vai comprar para ajudar a igreja ou por causa dos R$ 800? É isso que a gente está ensinando pro povo, entendeu? Aí a gente começa a ensinar pro povo, ó, ajuda a igreja que você sempre vai ter um prêmio. Mesmo que não seja abertamente, mas ajuda a igreja que você sempre vai ganhar dinheiro. E aí vai se perdendo, entende? É isso que acontece. Então eu sou muito contra. E envolver o dinheiro a gente sabe que é um problema, né? É um assunto delicado. Que se você quer expulsar fiel de dentro da igreja, é pedir dinheiro pro fiel. Então eu acho que isso a igreja foi sábia. Entendeu? Então é complicado. Bom, pra gente finalizar, então, como que eles reconhecem Jesus no Evangelho? Na consagração da hóstia. Quando Jesus levanta a hóstia lá, né, levanta o pão, reparte o pão, e as escamas dos olhos dele caem e eles veem Jesus. E por que Jesus desaparece? Porque agora ele está no pão. Porque agora ele está na Eucaristia. Entende? Então, por que na hora que Jesus consagra o pão, ele desaparece da frente dos discípulos? Porque o corpo dele está no pão agora. É isso que o Evangelho mostra para nós, a Eucaristia. Por que nós viemos à missa, muitas vezes... Pode ver que a missa é repetitiva, gente.
Entramos, canto de entrada, ato penitencial, glória, vem, liturgia da palavra e liturgia eucarística. E por que a gente nunca se cansa? Nunca repararam isso? Por que vou na missa de novo? Porque a gente está sempre em busca de Deus. Sempre. Só que sempre a palavra vai te tocar de um jeito diferente. Sempre você vai ter esse fogo ardente no coração que te faz vir à missa. Às vezes, como a gente falou no começo, às vezes vai ser por conta do medo do inferno, a gente vai vir à missa. Às vezes vai ser porque a gente está com medo, precisa de uma palavra ou receber o corpo do Senhor. E às vezes vai ser justamente por conta de Jesus, por amar a Jesus. Deus queira que nós viemos à missa sempre por amor a Jesus. Mas às vezes as nossas paixões desordenadas, que eu falei lá no começo, é o que nos trazem à missa. Né? Às vezes um filho que não está na igreja, a gente quer, vamos na igreja para pedir para que ele volte. Então a gente está sempre aqui, na maioria das vezes, por conta de nós. Mas há alguns momentos que a gente vem por conta de Jesus. Várias vezes na missa eu vim para receber o corpo do Senhor, me preparei, me ajoelhei, vim com essa intenção. Tá? Mas a maioria das vezes a gente vem para inflar o nosso ego mesmo, para ter... Por que a gente faz isso? Porque Jesus mesmo falou, vinde a mim, vós que estão cansados, e eu vos darei descanso. Então a gente vem por nós mesmos, tá? Mas tente sempre blindar a nossa mente em vir para buscar o Senhor, tá bom? Bom, muitas vezes temos um coração lento para crer. Essa parte aqui, o André acabou de mandar um áudio aqui. Meu celular tá gravando. Mas ele mandou um áudio para mim agora cedo. Ele falou assim, ontem foi o evangelho que você estava meditando essa semana, velho. E aí, no Santana, o evangelho foi cantado. Sabe quando eles cantam o evangelho? Vai um bispo, ou um diácono, na verdade, né, o padre, ele canta o evangelho, ele não proclama, ele canta. E aí ele proclamando, o André falou assim, eu lembrei dessa hora que ele falou assim, vocês são sem inteligências e lentos para crer. Isso acontece conosco. Sabe quando nós somos sem inteligência e lentos para crer? Quando nos acontece alguma coisa, a primeira coisa que a gente esquece é de Deus. Aí infla a nossa raiva, infla o nosso estresse, infla o nosso cansaço, né? É isso, exatamente. Eu lembro o dia que você falou assim. Eu lembro o dia que você falou assim, eu fui escrever o giz lá na porta, como é o nome do seu Natan, né? E o Natan veio falar pra mim, eu já fiquei brava já, então. É isso que acontece, porque, entende? Não é que a gente é mal, é porque ele tem uma desordem dentro de nós. E muitas vezes, a primeira coisa que a gente abandona é Deus. E vem o estresse. Isso acontece comigo, tá? Não é só você não, mano. Isso é normal, gente. Só que a gente tem que estar sempre se policiando e voltando. Então até que, quando você faz isso, depois você, nossa, é verdade, por que eu fui xingar? Acabei de sair da missa, entende? Então isso é isso que vai fazendo a graça de Deus. É isso que nós vamos... Por que nós viemos? Você não tava nem aí. Isso é uma tentação, vamos dizer. Vamos colocar como uma tentação de você xingar, uma tentação de você querer o mal do outro, mesmo que você não queira, né? Literalmente isso. Mas é uma tentação de você xingar. Então, quando que isso vai cessar? Como eu falei, na morte, quando acabar, você não vai ter mais raiva de ninguém, pode ter certeza. Ou se você abandonar, você não quer mais ser tentado assim, eu não acredito mais em Jesus, acabou. Só que aí vai pro inferno, vai. Depois que você conhece Jesus, não tem mais jeito, entendeu? Então é isso, gente. Beleza? Então, essa cegueira e essa falta de inteligência que o Senhor nos diz, é isso que eu estou falando. Como vocês são falta de inteligência, por isso que nós sempre estamos orando, vindo à missa, para tentar, o máximo, suprir essas coisas, entendeu? Quando alguém nos fechar, Deus abençoe, vai em paz, né? É isso, mas é difícil. Eu mesmo, olha, o que mais me estressa hoje é no serviço, são clientes. O cara tá lá, uma banca enorme de chaveiro. Você faz cópia de chave aqui? Dá vontade de falar assim, não, velho, eu vendo pastel, eu vendo pizza, entende? Mas aí por dentro, não, vendo, e aí você vai explicando. Então, há algumas coisas que é mais forte do que nós, vamos dizer assim. Mas aí Jesus vem para nos ajudar, tá bom? Então, a primeira leitura de hoje apresenta o anúncio. 1 Pedro, que é a segunda leitura, apresenta a exigência moral, né? Então, o anúncio da primeira leitura é o Pedro chamando todos à conversão, todos a acreditarem que Jesus ressuscitou. A segunda leitura é como nós devemos viver, ou seja, o que a segunda leitura vai dizer aqui para nós, ó. Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, o tempo da vossa migração neste mundo, sabeis que fostes resgatado da vida fútil e terrível. Então ele fala assim, se você acredita em Deus, se você tem Deus no coração, vá sempre se remediando contra essas coisas, contra as suas vontades. O que é negar a si? É negar isso. A gente acha que negar a si, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Não, é negar a raiva do outro, é negar o estresse, é negar o machucar o outro, magoar o outro, mesmo que o outro esteja errado, tá? Mesmo que, porque quem estava errado quando Cristo foi crucificado eram aqueles que estavam crucificando ele, né? Mesmo assim ele orou por eles. É isso que nós buscar a santidade, é isso. É engolir sapo, é realmente levar desaforo para casa pelo nome de Jesus. Muitas vezes nós não levamos, ou levamos o desaforo para casa por nossa culpa. Porque não, onde já se viu que humilhação que eu passei, né? E vai embora com a raiva, com aquele ódio no coração. Por que não entregar para Jesus? Eu aceito essa humilhação porque eu passei por isso. É isso que a gente vai mudando no nosso pensamento, é isso que vai acontecendo na conversão. Tá? Por mais que, gente, várias vezes eu fiz isso, várias vezes eu fui por dentro com ódio, com raiva, querendo até meio que me vingar da pessoa que me magoou, né? E às vezes até minha esposa, por exemplo, numa briga que a gente tem, com certeza ela também já passou isso comigo. Mas aí, igual essa semana mesmo. Essa semana a gente tá para mudar de novo de casa, por causa dos escorpião, infelizmente. Né? Você não vê, eu não sei se acompanha mais, eu tô rezando o terço, eu fico toda hora assim, porque dentro da minha cabeça, porque eu fico, do nada dá a sensação de do nada dá uma sensação que tem alguma coisa dentro da minha perna, eu fico toda hora assim, na oração, desse jeito. Então, aí eu falei esse dia não achou na toalha, eu fui tomar banho,
Tô colocando sal. Eu fui me enxugar, enxugando a toalha, a hora que eu andou no meu pé. Aí eu só bati a mão assim, ó. Aí eu falei, não dá mais, não dá. Então, imagina se é minha filha, e foi comigo, graças a Deus. Mas eu fiquei meia hora no banheiro assim, ó, andando pro lado pro outro, lá. Não, foi desse tamanhozinho assim, ó. Meu Deus do céu. Aí eu falei pra mim, ó, vamos achar uma casa. Aí a gente achou uma aqui perto, vamos mudar pra cá já por causa do serviço dela, vamos morar do lado da igreja de Santana. Então, pra vocês, o que eu tava falando? Até me perdi agora do escorpião. Mas é isso, então. Essa exigência moral que Pedro diz, então é esse mudar de pensamento, a gente dedicar para Jesus, tá? E espiritual, e Lucas apresenta o encontro sacramental. Então por que nós, isso agora recuperou o raciocínio. Por que nós viemos à missa? Para justamente receber, não viemos aqui para comer pão, como o padre José Eduardo vai dizer, ele diz, se a gente viesse na missa para comer pão, a gente ia na padaria, né? A gente vem para receber o corpo do Senhor. Por quê? Porque é ele que nos dá esse sustento, de sempre, na semana, saiu daqui, alguém me fechou? Senhor, é por você. Engole seco, tá? E às vezes vai acontecer de a gente não conseguir. Aí é onde nós vamos pedir perdão. Por isso que a igreja é maestra, é mãe, entende? Eu acho que isso aí é o que a Mônica, o exemplo da Mônica é o mínimo, tá? Isso é o cotidiano da nossa vida. Mas a gente mudando esse mínimo, as grandes coisas vão ficando cada vez menores de nos afetar. Não enxerga, não. Aí que a leitura de hoje vai mostrar. O que nos faz enxergar isso? A presença de Cristo em nossa vida. Ah. É isso, então, é isso aí. Então, pensa comigo agora. Às vezes que a gente tem esses estresses, né? Por quê? Por que não é mais fácil você dar logo? Sabe como que você tem que pensar? Aí eu vou usar um outro pato que eu tenho acompanhado muito. Pensa em você. Quantas vezes Jesus não faz isso com você? Hã? Pensa agora como que muda a coisa, tá vendo? Aí, às vezes, eu fico louco da vida com a minha filha, às vezes eu fico louco eu ia usar o exemplo da minha esposa. Então, essa semana, a gente vai mudar de novo, e aí teve um entreveiro. O cartão de crédito dela veio quase 4 mil reais pra pagar. Aí eu fiquei doido. Só que aí, eu não vou falar nada, porque meu cartão tá quase em 2 mil também, né? Então, aí eu engoli seco, e guardei. Aí o carro dela quebrou na quinta-feira. Parou lá na Bandeirantes. E por que quebrou? Eu falei pra ela, sempre olha a água do carro. Mas eu não falei pra ela olhar a água. Eu falei, vai no posto e fala pro cara olhar a água do carro. Então você pede pra alguém olhar. Não, ela foi lá, ela abriu a tampinha, colocou a água e não fechou direito. Aí explodiu. O negócio parou lá nas 9 horas da noite. Aí eu fui como daqui lá? Fui com ódio aqui, ó. Eu avisei, minha filha do lado. Aí minha filha só chegou lá na frente da minha esposa, eu não falei nada. Não, senhor, eu tô pela paz do Senhor aqui, eu não vou falar nada. Ela vinha falar comigo, não, já vou resolver, Sara, já vou resolver. Pode entrar no Ford Car, que eu fui com o Ford Car, e vai embora que eu resolvo. Não, eu vou te esperar, aí esperando. Só que nisso, minha filha viu a raiva que eu tava. Minha filha falou, o pai tava louco com você. Aí não teve jeito. Aí a gente foi dormir à noite, ela falou, você vai ficar bravo comigo? Não tô bravo com você, não. Ela falou, não, sua filha falou já. Falei, não, mas eu não tô bravo, não quero discutir. Já passou. Então é isso, a gente foi tentando remoer. Só que eu não consegui remoer e esconder da minha filha, entendeu? Porque eu fui, não fui xingar, graças a Deus eu não xinguei minha esposa. Mas eu fui assim, eu já falei pra ela não mexer, já falei, e batia no. É complicado. Só que aí, o que faz? Quantas vezes eu não faço isso com Jesus, né? Cometo o mesmo erro e ele sempre tá me perdoando, sempre tá me chamando de volta. É isso que a gente tem que ter em mente, tá bom? Seria isso hoje. Vamos rezar então, pra gente ir embora e conseguir lidar com. Valeu, né? Que bom, que benção. Ai, Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, por nos fazer sempre acreditar na Sua palavra. Vamos dar ação de graças pelo aniversário da filha da Ana. Que o Senhor abençoe, que o Senhor olhe por ela, que o Senhor esteja sempre presente na vida dela. Que ela possa sempre, Senhor, estar na Sua presença, estar em família, estar em união com a vossa mãe, com o Senhor, com todos nós também, né? Principalmente com a Ana, com a família dela. Mas alguém tem alguma intenção? Vou colocar? Pode pôr. Minha netinha estava com alergia. A do Rio? É a única que você tem, né? Então, vamos. Amém. É isso, Senhor. Então colocamos todas as nossas intenções aqui, pela Tereza também, que ela melhore, pela Andréia, pela Isaura, que não puderam estar aqui hoje. Que o Senhor saiba de todas as intenções do coração, dos nossos corações, mas que o Senhor, se for da sua vontade, nos livre de todo o cálice do sofrimento, nos livre do cálice da saúde, da má saúde, Senhor. Que o Senhor possa nos curar e nos fortalecer ainda mais na sua palavra. Amém? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.